O pai sofreu parada cardíaca enquanto cuidava de seu filho. O que aconteceu depois foi totalmente chocante. Esta história aconteceu na cidade de Bogotá, na Colômbia. Guilherme morava junto com seu filho, João Vitor, que era muito pequeno quando aconteceu um fato que mudaria sua vida para sempre. Numa manhã fria de inverno, Guilherme estava em casa de férias do trabalho e foi para o berço do seu pequeno, que sempre o acordava com um beijo na testa. Dessa forma, o pai fazia a mesma coisa sempre que ia trocar a fralda. Ele deixava alguns brinquedos em seu berço enquanto ia para a cozinha preparar o leite da criança. O pai acomodou o bebê no braço esquerdo, onde sentia um pouco de dor, mas também sentia a satisfação de como o pequeno João Vitor tomava todo o seu leite, pois aquela criança era o único amor da sua vida. Assim, alguns minutos depois, a dor começou a ficar mais forte e a essa altura já estava se espalhando pelas costas e seu braço esquerdo começou a adormecer. Nesse momento, o rapaz começou a se preocupar, afirmando para si mesmo: calma, Guilherme vai passar, logo tudo ficará bem. Alguns minutos depois, a dor não passou e as pontadas que sentia no peito ficaram cada vez mais fortes. O pai não queria deixar de alimentar o seu filho, mas teve que interromper o processo, porque estava começando a ficar com muito medo. Na consequência, a criança começou a chorar de forma desesperada, e nisso, o seu pai ficou cada vez mais nervoso e também a suar excessivamente. Dessa forma, suas mãos ficaram frias e ele percebeu que algo realmente estava errado. O homem agitado tentou pegar o celular para pedir ajuda, mas quando ele se levantou, não conseguiu chegar até o aparelho, pois o seu corpo estava dormente. Nesse momento, ele não sabia que estava tendo uma parada cardíaca, e dessa forma, o homem não aguentou mais e quando tentou dar um passo a mais, caiu no chão com o bebê nos braços. Felizmente, João Vitor caiu em cima do pai e o seu corpo amorteceu a queda do filho para que nenhum mal fosse causado à criança. Alguns minutos depois, rompendo o silêncio que pairava no local, o bebê começou a chorar desesperadamente enquanto procurava o seu pai. Nessa situação, não tinha nenhuma certeza que Guilherme ainda estava vivo, pois continuava no mesmo lugar. Assim, como não houve reação do rapaz, João Vitor parou de chorar e foi na direção onde o pai estava. Então, ele fez várias tentativas de acordá-lo, batendo no seu rosto, puxando seu nariz e a sua orelha, mas o homem não respondeu em nenhum momento. Vendo que ele não teve resposta de seu pai, o pequeno percebeu que algo estava acontecendo. Logo o menino começou a engatinhar pela sala até chegar à porta de entrada. Naquele momento, ele não entendia muita coisa por ter 2 anos e meio, mas uma coisa era certa: ele tinha certeza que estava em perigo, e que precisava fazer algo, pois ele enxergava o seu pai como tudo para ele. Então, de forma instintiva, a criança saiu pela porta que dava para a frente da casa, e continuou engatinhando e chorando sem controle. Seus olhos procuravam desesperadamente outra pessoa, porque não sabia falar e nem sabia sinalizar, mas sabia chorar alto, e isso estava fazendo com bastante energia, até que uma vizinha chamada Sandra viu a criança sozinha do lado de fora da casa. O bebê sozinho do lado de fora nessa manhã fria da cidade. Algo estranho está acontecendo na casa do vizinho. Eu vou ver o que está acontecendo, pensou a vizinha. Dona Sandra, muito assustada, se aproximou e viu o pequeno sozinho com blusa curta e somente fralda engatinhando no pátio de sua casa. Dessa forma, a vizinha pegou o bebê nos braços e o cobriu com seu próprio casaco, e com isso, aproximou-se da porta de entrada e começou a chamar pelo senhor Guilherme. Porém um silêncio absoluto reinava na casa. Mesmo assim, a senhora entrou, e deparou-se com um homem deitado sem reação nenhuma no chão da sala. A mulher gritou totalmente assustada e desesperada, logo correu em direção ao rapaz e tentou acordá-lo, porém sem sucesso, mas ela percebeu que ele ainda respirava para seu alívio. Minutos depois, a vizinha ligou para o pronto-socorro da cidade e informou o caso à atendente, que prontamente enviou uma ambulância para o endereço informado pela mulher. 20 minutos depois, a ambulância chegou e a equipe médica iniciou o primeiro atendimento ali mesmo no local. Porém em seguida o senhor Guilherme foi levado ao hospital, onde um grupo de médicos rapidamente o levou para os cuidados intensivos. Nesse meio tempo, a mulher colocou algumas roupas na criança, e correu para o hospital, permanecendo com ele nos braços na sala de espera em busca de novas notícias sobre o rapaz. Algumas horas depois, um médico apareceu e comentou: o homem sofreu um infarto e precisará ficar em observação por mais alguns dias, e além disso, gostaria de verificar o pequeno para me certificar que ele não tem nenhum problema devido ao ocorrido envolvendo seu pai. Depois disso,
o médico pediu o contato da família. Sandra respondeu ao médico que não conhecia ninguém e que ela era apenas sua vizinha da casa ao lado, e explicou ao profissional que eles chegaram à cidade recentemente, pois a família dele é de outro lugar, veio morar aqui com sua esposa, mas ela o traiu com seu melhor amigo e o deixou com seu filho recém-nascido, e na atual conjuntura, ele estava de férias do trabalho para cuidar do filho pequeno. O médico ficou pensando e comentou: preciso de alguém para cuidar dele, pois não quero que ele tenha outro infarto. Logo em seguida, o médico perguntou como ela havia descoberto que ele estava tendo uma parada cardíaca. Então, a mulher contou toda a história envolvendo a criança para o médico, que ficou chocado pela iniciativa do garoto, e disse que aquilo tinha sido um verdadeiro milagre. Alguns dias depois, Guilherme se recuperou e recebeu alta, mas teve que seguir um regime rigoroso de cuidados, e graças a Sandra, que organizava a sua casa e cuidava da criança. O médico ficou tão surpreso com a história de Guilherme e João Vitor que a compartilhou no hospital com outros médicos e enfermeiros. A história heróica do garoto chegou até a mídia local. Dessa forma, os jornalistas não acreditavam naquela informação, e então, eles foram até a casa para tirar fotos dos envolvidos na história. Assim, eles pediam para entrevistar Guilherme e para entrevistar João Vitor, e logo saiu nos jornais com o título: Menino herói com apenas 2 anos e meio salvou seu pai de uma parada cardíaca. As pessoas que moravam naquela cidade se sentiram muito emocionadas com a história, e queriam conhecer o pequeno herói. Elas levavam brinquedos de todos os tipos e pediam para tirar fotos com a criança. A notícia se tornou mundial, tanto que os vizinhos começaram a postar as fotos em suas redes sociais e as pessoas começaram a vir de outros países. Guilherme, depois do incidente, sentia-se muito feliz e grato por não estar mais sozinho. Graças ao milagre, tinha muito a agradecer ao seu filho e à sua vizinha. Assim, quero dar os meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado, Senhora Sandra, por tudo que fez, pela dedicação e por demonstrar muito carinho por mim e meu filho. Não me chame de senhora, eu não tenho filhos e nunca me casei, respondeu a vizinha. Então, eu vou te chamar de Sandra, disse Guilherme. João Vitor começou a chamar Sandra de mãe, pois ela sempre estava presente cuidando do pequeno. Depois de um tempo, Guilherme e a vizinha se tornaram bons amigos, e depois disso, começaram um ótimo relacionamento. Os dois montaram um negócio e, vendo que gostavam de bebês, abriram um espaço de diversão para crianças onde o bebê João Vitor, com essa fama, todas as mães queriam deixar seus pequeninos naquele lugar. Essa história te ensina que Deus sempre tem novas oportunidades para nós todos os dias, pois Ele sempre coloca no seu caminho as pessoas certas na hora certa para que depois tenhamos algo especial nessas lições. Amigas e amigos, chegamos ao final dessa história. Se essa história fez sentido para você, peço que deixe o seu like, e se inscreva em nosso canal para os novos vídeos que compartilharemos. Muito obrigada. Um forte abraço.